A prática 3 trata da volumetria de complexação. Vamos ver como é que é isso. Então, a base dos métodos volumétricos de complexação são aqueles em que a reação entre o analito e a solução padrão forma um complexo que seja suficientemente estável. O caso mais simples é a reação entre o íon metálico e um ligante, formando o nosso complexo. Tá? Aqui está a constante de equilíbrio de formação do nosso complexo. Durante muito tempo, o número de métodos complexométricos era muito baixo também, porque eles eram muito específicos. Então, poucas substâncias conseguiam reagir com poucos íons. A partir do século XX, com o advento do EDTA, que é a sigla em inglês para ácido etileno diamino tetracético, a complexometria deu um grande salto, até porque as reações do EDTA com todos, ele tem possibilidade, não só o EDTA, mas seus sais derivados, possibilidade de reagir com praticamente todos os metais da tabela periódica e sempre na proporção de 1 para 1. Uma das coisas que dificultava a utilização de métodos complexométricos era que os complexos formados não eram de 1 para 1, eram muito complexos, e daí veio o nome mesmo, dificultando a estequiometria da reação, a compreensão da estequiometria da reação. Então, como a gente já disse, EDTA é a sigla em inglês para ácido etileno diamino tetracético. Tá? Ele é capaz de formar quelatos, que é um sinônimo para complexos do tipo 1 para 1, ou seja, cada mol do analito, cada mol do íon que eu quero determinar reage com um mol de EDTA, facilitando lá os cálculos, e que são extraordinariamente estáveis. Tá? Eles formam com todos os metais pesados, inclusive com os alcalinos terrosos. Isso fez com que aumentasse muito, né, o campo de aplicação da complexometria, que tem alguns sais derivados do EDTA, tá? Então são outros sais também, aliás, derivados não, outros sais que além do EDTA também podem ser utilizados na volumetria de complexação, mas o que se usa mais mesmo é o EDTA e seus sais derivados. Então esse EDTA, como é que ele é? A gente já viu que ele é um ácido. Então, onde que ele é ácido? Tá aqui, ele tem 4 terminais carboxílicos, né? COOH. Então ele pode perder esses 4 hidrogênios aqui, etileno e diamino, né? Então, ele justamente por ter 4 hidrogênios ionizáveis, ele pode reagir com íons de até carga mais 4. E ainda tem 2 elétrons livres aqui, nesses nitrogênios, que podem também fazer ligações de coordenação. Tá? Então, por isso que um só mol de EDTA consegue reagir com qualquer metal, seja carga mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Tá? Então, por isso que ele forma sempre complexos estáveis do tipo 1 para 1. Uma coisa importante, uma característica importante aqui, como ele é um ácido fraco, um ácido orgânico, para que ele esteja totalmente desprotonado, ou seja, que ele se ionize totalmente, perca seus 4 hidrogênios e tenha a capacidade total de reação, eu preciso que o pH seja bastante elevado, eu preciso que o pH seja maior do que 10. Então, sempre nas titulações com EDTA, é necessário que esse pH esteja elevado. E se consegue isso através da adição de soluções tampão. Os indicadores. Sempre que na complexometria, e especialmente com a EDTA, a gente usa indicadores metalocrômicos, ou seja, eles têm metal na sua composição, ou eles se ligam a metais e mudam de cor, né, dessas ligações. Mais ou menos é assim que eles funcionam. O metal se liga ao indicador, quando ele está ligado ao indicador, ele tem uma cor A. Aí eu coloco lá o EDTA, ou um complexante qualquer, ele se desliga do indicador, o metal vai se ligar ao complexante e libera o indicador. O indicador na forma livre tem uma cor diferente da forma dele ligada, então cor B. Tá? É óbvio que essa reação entre o metal e o titulante, né, o metal, que é o meu analito, e o titulante, que pode ser, por exemplo, a EDTA, deve formar um complexo que é mais estável do que o metal ligado ao indicador. Porque se esse complexo aqui não for mais estável, o indicador não vai se desligar do metal, ou o metal não vai se desligar do indicador para se ligar ao ligante, ligar ao complexante, desculpa, a solução padrão, tá?
Um exemplo de um indicador metalocrômico é o negro de eriocromo T, também conhecido como Hério T. Tá? Então está aqui uma representaçãozinha dele. Tá? Ele livre, tá? Tem uma corzinha vermelha. Ele também é um ácido fraco, ó, e ele muda de vermelho para azul, ó, quando ele vai perdendo seus hidrogênios aqui durante a reação. Tá? Então, dependendo do pH, ele também pode mudar de azul para laranja. Ele tem propriedades ácidos-base, funcionam, apesar de serem metalocrômicos, eles funcionam mais ou menos como indicadores também de pH. Então, como que eu faço o preparo e a padronização da minha solução de EDTA? Então, o EDTA não é padrão primário também, por isso que eu preciso padronizar. Eu vou calcular, de acordo com a concentração que eu quero chegar e o volume que eu quero produzir de solução, calcular qual é a massa que eu tenho que pesar de EDTA. Peso lá na balança, dissolvo, transfiro para o meu balão volumétrico, completo com água, afio, beleza. Essa solução deve ser guardada em frascos de polietileno e não vidro, porque o vidro tem bases, tem sódio e tem potássio na sua composição. E a gente viu que a EDTA reage com todos os metais, inclusive com os alcalinos terrosos e os alcalinos também. Então, ele pode atacar o vidro. Então, deve se guardar em frascos de plástico, polietileno, mais precisamente. E uma das formas de padronizar pode ser utilizando o carbonato de cálcio. Sempre que eu for fazer, seja a padronização, seja a utilização do EDTA, para determinar uma amostra, eu tenho que adicionar a solução tampão amoniacal, pH 10, justamente para elevar o pH da solução, para garantir que o EDTA seja totalmente protonado, seja totalmente ionizado e possa reagir com o analito, com o metal. Adiciono também trietanolamida, que é um complexante auxiliar, para complexar quaisquer outros metais que estejam presentes na matriz da amostra que não seja o meu analito. Tá? E deixar só o analito para reagir com o EDTA. Em geral, utiliza-se o indicador negro de eriocromo T para padronização, assim como também para determinação de dureza total da água. O ponto final se observa pela mudança de cor do vermelho, vinho, né, vermelho escuro, para azul. Essa padronização do EDTA com carbonato de cálcio vai ser de 1 para 1. Né? Lembra lá que o EDTA sempre reage de 1 para 1, então significa que 1 mol de carbonato de cálcio corresponde a 1 mol de EDTA. Então, a molaridade do EDTA, o que a gente está querendo descobrir, nós estamos padronizando para isso. O volume que foi gasto na bureta, nós vamos ter aqui. O volume de carbonato de cálcio, que é a solução padrão, a gente tem uma alíquota. E a molaridade dele, já que ele é o padrão, então a gente conhece também. Então, conhecemos esses 3 valores e facilmente encontramos a molaridade do EDTA, padronizando a solução, transformando-o na solução padrão. Agora eu posso utilizar para aplicações. Uma das principais aplicações é a determinação de dureza de uma água, que é extremamente importante, por exemplo, para o uso de água em caldeiras nas indústrias. O grau de dureza, ele é principalmente conferido pela concentração de íons cálcio e magnésio. Não só esses. Íons também como alumínio, ferro, bário, produzem dureza, mas como a grande maioria, né, a grande quantidade de íons que existem naturalmente nas águas são de cálcio e de magnésio, então se fala muito, quando se fala de dureza total, fala-se principalmente da soma total das concentrações de íon cálcio e magnésio numa água. E a forma, né, a classificação dessas águas quanto à dureza, ela pode ser macia, média, dura, muito dura. E dependendo da unidade que eu estou utilizando, eu posso ter várias possibilidades. Eu posso calcular a dureza da água através da concentração da miligramas, ou do ppm, né, miligramas por litro de carbonato de cálcio. Tá? Então, se eu tenho de 0 a 60 miligramas por litro, por exemplo, eu classifico a água como macia. Ou posso usar graus franceses, que é representado por esse símbolozinho, grau FH. Ele diz, se tiver de 0 a 6 graus franceses, a água é macia. Se tiver maior do que 30 graus franceses, a água é muito dura. Posso usar ainda também graus alemães, grau DH. Do mesmo jeito, esses valores vão classificar a água. E posso usar milimols por litro de cálcio. Tá? Como que eu vou definir vai depender do que no meu país se utiliza. Aqui geralmente se utiliza graus alemães ou franceses.
Então, as considerações gerais. Dureza de uma água, a gente já disse, né? É uma propriedade que está relacionada com a concentração total de íons cálcio e magnésio na água. Quanto mais elevada, maior é a dureza, tá? Só não esses íons, né, que é proveniente dos sais que existem na própria geologia de um determinado local, né, que vai influenciar na água, né, de um corpo hídrico. Não apenas cálcio e magnésio, mas também zinco, estrôncio, ferro, alumínio também podem ser levados em conta. Porém, em geral, a gente só leva em consideração cálcio e magnésio, que são os mais, os que existem com maior quantidade no planeta, tá? Então, a gente já viu, as unidades podem ser graus alemães, graus ingleses, graus franceses ou ppm de carbonato de cálcio. O que é um grau alemão? Um grau alemão corresponde a 10 mg de óxido de cálcio por litro, ou seja, 10 ppm de óxido de cálcio. Um grau inglês é a concentração relativa a carbonato de cálcio. Um grau francês, 10 mg de carbonato de cálcio. Então, você calcula a dureza total em carbonato de cálcio, tem os ppms, transforma em graus franceses ou em graus ingleses, em graus alemães, de acordo com o que for pedido a você. A gente vai ver como é que a gente faz isso já já. Então, aqui está um exemplo. A gente foi lá para o laboratório e fomos determinar a dureza total de uma água. Então, está aqui, ó. 100 ml de uma amostra de água de torneira foi tamponada em pH 10, ó. Peguei a amostra, já joguei logo o pH 10, para garantir que o meio seja básico o suficiente, que o EDTA possa reagir totalmente por estar desprotonado. Adicionei o indicador de areocromo T e titulei com EDTA. Concentração do EDTA, 4,652 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E gastei, né, lá na bureta, 38,45 ml desse EDTA para total titulação. Então, ele pede, determine a dureza dessa água, expressando o resultado em ppm de carbonato de cálcio e em graus alemães. Então, vamos lá. Desculpa, em ppm de óxido de cálcio e em graus alemães. Então, a dureza total é sempre a soma da concentração de íons cálcio e magnésio. Mesmo somando isso aqui tudo, a gente vai expressar em forma de óxido de cálcio, porque foi o que foi pedido. Então, ó, como a DTA reage de 1 para 1 com qualquer íon, a gente vai ter que o número total, né, o número total de cálcio mais magnésio, o número de mols é igual ao número de mols de EDTA. Então, como é que eu vou calcular quanto é esse número total, esse número de mols total de cálcio mais magnésio? Multiplicando molaridade do EDTA vezes o volume de EDTA utilizado na titulação. Então, tá aqui, ó. Multipliquei 4,652 vezes 10 a menos 3 vezes 0,03845, que é esse volume aqui, ml, passado para litro, e encontrei que o número de mols total de cálcio mais magnésio é 1,789 vezes 10 a menos 4. Só que pediu para eu expressar em termos de óxido de cálcio. O óxido de cálcio só tem um cálcio, então a gente considera igual, tá? Cada total de cálcio mais magnésio corresponde também a o óxido de cálcio. Então, é a mesma quantidade. Transformar em massa, porque ele pediu ppm, né? ppm é miligramas por litro. Então, ó, 1 mol de óxido de cálcio pesa 56 gramas mol por litro. 1,789 vezes 10 a menos 4 foi o que eu encontrei, o total vai corresponder a X. Então, está aqui a massa de óxido de cálcio em grama. Isso está presente na amostra que eu analisei, 100 ml, mas ele quer ppm, ppm é miligramas por litro. Então, em 1 litro, eu vou ter 0,1 grama. Para transformar isso aqui para miligrama, é só multiplicar por 1000. Então, são 100 miligramas. Então, ppm, ó, 100 miligramas por litro de óxido de cálcio. Então, 100 ppm. Para transformar em graus alemães, cada 1 grau alemão corresponde a 10 ppm. Como eu tenho 100, então ela corresponde a 10 graus alemães. Qual é a classificação da água? Vamos ver lá, ó. Entre 8,4 e 16,8 graus alemães, a água é dura. Então, nossa água está aqui nessa faixa, é uma água dura.